Você talvez conhece alguém que você acha que precisa de tratamento psicológico, mas essa pessoa não procura? Ou então você tentou falar isso para ela, mas ela não aceita? Ou de repente você percebe que ela precisa, mas você não sabe como falar para ela? Então, se isso é um problema para você, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre esse assunto para você e te dar algumas dicas de como convencer essa pessoa. Eu sou a psicóloga Aline Bedin, esse é o quadro Aline Responde, nós estamos no episódio número 10 e a pergunta que eu recebi é a seguinte: tem algumas dicas para convencer alguém a procurar tratamento psicológico? A pessoa é extremamente fechada. E eu quero propor uma reflexão para você. Ultimamente, últimos dias, as notícias do mundo esportivo estão todas voltadas para as Olimpíadas de Tóquio. E algo que foi notícia também nesses últimos dias foi a desistência da competição, né, por parte da Simone Biles em prol da manutenção da sua saúde mental. E essa atitude que ela teve uma repercussão muito grande, mas ela traz também uma reflexão para a gente. E o meu objetivo não é nem tanto frisar a importância do cuidado com a saúde mental, mas trazer um pouquinho também do preconceito que ainda se tem quando se fala do cuidado com a saúde mental. Com certeza, não foi fácil para ela tomar essa decisão e sair de uma competição tão importante, mas foi necessário. E o que eu vejo que acontece muito é que existe, por parte de algumas pessoas ainda, existe um desconhecimento, existe uma desinformação acerca dos cuidados com a saúde mental. Então, logo que ela anunciou a desistência, até o próprio comitê americano disse que era por motivos médicos, né, mas não especificou o que era. Então, a imaginação era que fosse em função de uma lesão, até o momento, então, que ela realmente disse o real motivo e disse que era para preservar a sua saúde mental. E quando ela fez isso, ela precisou de coragem, né, para tomar essa decisão e também para assumir a vulnerabilidade dela diante do mundo. E isso mostra o quanto é importante estar bem com a saúde mental. Nós, de fora, olhamos para ela como uma competidora de alto rendimento, de alto nível, e nós imaginamos que ela tem uma vida perfeita, que, nossa, está tudo certo com ela. E, na verdade, a pressão que ela sentia era muito grande. Tanto que ela própria disse que no momento da competição, no momento das provas, era ela e os demônios dela. Então, a carga que estava sobre ela estava muito difícil, mas a gente de fora não vê. E às vezes a gente não vê esse sofrimento em nós mesmos, né? A gente acha que dá conta. E aí a gente reluta em buscar ajuda. Pensa comigo. Se por acaso você quebrar seu braço, qual é a primeira coisa que você faz? O que você pensa em primeiro lugar? Muito provavelmente você pensa em procurar um médico, em procurar uma ajuda especializada. Porque você entende que você não tem as ferramentas necessárias e nem o conhecimento necessário para consertar o seu braço. Então você vai atrás e busca ajuda, né? A primeira coisa que você faz é ir pro médico. É automático, né? Só que quando se trata de algum problema emocional, quando se trata da saúde mental, essa automatização em buscar ajuda, ela ainda não funciona tão bem. E é justamente. E existe uma diferença, né, entre o quebrar o braço e o adoecer emocional, que quando você quebra o braço, é muito mais perceptível. A dor é muito intensa, sei lá, você não consegue mexer, né, não consegue movimentar o seu braço corretamente, ou às vezes nem consegue movimentar. E é perceptível, né, você sabe que quebrou. E existe normalmente um evento, né? Ah, você caiu e quebrou o braço.
você sabe de onde veio. Só que quando o problema é emocional, às vezes ele não é tão intenso assim. É algo que vem se arrastando por anos, né? Vem se arrastando por muito tempo. Então, tem uma coisinha que te incomoda aqui, que você não consegue resolver, mas você acha que consegue resolver, né? Você acha que não é um problema, que precise de ajuda. E você segue, você vai se arrastando, e essa dor, ela continua com você. Mas é como se você se acostumasse com essa dor, é como se você se conformasse que a sua vida é assim mesmo, que você não tá lá se sentindo assim tão bem, mas também ninguém tá, né? E aí você vai se acostumando e você vai justificando para você uh, esse sofrimento. E não existe, né, nunca vai ter apenas um motivo, apenas uma coisa que vai desencadear algum problema emocional. Sempre é uma soma de fatores. E às vezes fica difícil de perceber isso. Então, muitas vezes, não é nem você não querer buscar ajuda, mas é até não perceber que você precisa de ajuda. Então, é importante saber que quando você tem algum problema, que não precisa ser uma doença psicológica, né? Não precisa ser uma patologia, mas quando você tem algum sofrimento, quando você tem alguma coisa que você não consegue resolver sozinho, você precisa buscar ajuda, você pode buscar ajuda, você pode dividir esse fardo, você pode, quem sabe, até deixar esse fardo para trás. E o psicólogo, ele tem esse papel, ele vai conseguir fazer com que você deixe esse fardo para trás, com que você comece a dividir esse fardo, com que você comece a ter uma visão diferente do seu problema. E as dicas que eu vou trazer para você, né, para ajudar alguém a perceber que precisa de ajuda, uma delas é justamente isso que eu falei até o momento, que é fazer com que a pessoa entenda que não tem nada de errado em procurar ajuda, que estar vulnerável e não conseguir resolver alguma coisa sozinho não é sinal de fraqueza. Até porque se você quebrar um braço, você também não consegue resolver sozinho. E aí você é fraco por isso? Não, você não é fraco por isso, você apenas não tem o conhecimento e as ferramentas que são necessárias para resolver esse problema. E quando você tem um problema pessoal seu, né, algo emocional, você não conseguir resolver isso sozinho também não significa fraqueza. Significa que você não tem as ferramentas e o conhecimento necessários para resolver isso sozinho. É exatamente a mesma coisa. E a segunda dica que eu tenho para você é que você demonstre para essa pessoa, explique para essa pessoa como funciona um processo de psicoterapia, o que é a psicoterapia. Duas coisas que, ao meu ver, são extremamente importantes dentro da psicoterapia são o sigilo e o não julgamento. Então, a questão do sigilo é que você saiba que, a partir do momento em que você procura uma terapia e você fala com o psicólogo, tudo que você falar para o psicólogo vai ficar entre vocês dois. O psicólogo não vai falar nada para ninguém. E isso é um dos pontos centrais da psicoterapia, porque você pode ter a certeza de que a sua história vai estar preservada ali, dentro daquela sala ou naquela conexão, né, no caso de atendimentos online, fica ali, não sai dali. E isso é garantido para você pelo nosso código de ética também. E a questão do não julgamento é que você precisa lembrar que o psicólogo, ele está lá para auxiliar você a resolver o seu problema. Ele vai te mostrar o caminho para você resolver o seu problema, enfim, vai construir esse caminho junto com você, basicamente. Mas ele não tá lá para dizer se você fez certo, se você fez errado, porque você devia ter feito de outro jeito, porque você é muito fora da casinha fazendo isso. Não existe essa história. Não existe isso. O psicólogo, ele não tá lá para te julgar, ele tá lá para te ajudar. O objetivo do psicólogo é que você
saia melhor do que você entrou. E é importante também trazer para você que o processo de terapia, ele tem fim. Então você inicia com atendimentos semanais e conforme você vai evoluindo, você vai tendo melhoras, os encontros passam a ser quinzenais, depois esses encontros passam a ser mensais, e aí você tem alta. E esse foi o Aline Responde de hoje, e eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a ter uma visão um pouco diferente da psicoterapia. E se esse conteúdo fez sentido para você, ajudou você de alguma maneira, compartilhe esse vídeo com alguém, deixa sua curtida lá no final do vídeo para me ajudar a levar esse conteúdo cada vez mais longe. E claro, envia para mim a sua pergunta, manda a sua dúvida que na próxima terça-feira eu estarei aqui novamente para responder especialmente para você.